Boa tarde a você, a paz do Senhor Jesus. Jesus falou: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. O Evangelho de Jesus está sendo pregado, a palavra dele está sendo anunciada em prol de salvação, porque o Evangelho é a salvação de Deus para todo ser humano tem este direito. Jesus não fez acepção de pessoas, ele escolheu as coisas loucas, as coisas desprezíveis deste mundo, para confundir e aniquilar aquelas que pensam que são alguma coisa. Jesus, ele chamou, a Bíblia diz: muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Por isso que a riqueza do homem não consiste em ele ter muita riqueza aqui na terra. A riqueza do homem é de ele ter o seu nome escrito no livro da vida, porque Jesus um dia ele vai requerer contas, e uma dessas coisas que ele vai pedir é saber se o nome da pessoa está escrito, se ela se converteu, se ela nasceu de novo da água do Espírito, para que ela pudesse herdar a vida eterna. Jesus, ele nos ensinou que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas seriam acrescentadas. Por isso que eu não vim aqui dar discurso humano, eu não vim falar de mim e nem vim falar de religião. Eu vim falar da palavra de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus ao homem que crê. Eu vim ler com vocês uma mensagem do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 19. Jesus, ele diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes trevas serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um ou desprezará o outro. Não podeis servir a Deus ou a Mamon. Todos nós estamos sujeitos à cobiça. Desde que o pecado infiltrou no mundo, o homem está neste destino da cobiça, das coisas materiais envolventes a este presente século. Só que o apóstolo Paulo, ele diz que nós não devemos cumprir as concupiscências da carne, ou seja, os desejos da nossa carne, porque se sois guiados pelo Espírito Santo, sois filhos de Deus. Então os filhos de Deus, eles devem andar como Deus quer, como Ele ordena, como Ele deseja, porque a vontade de Deus é melhor do que a vontade nossa. A Bíblia diz em Isaías que assim como os céus são mais altos do que a terra, são também os pensamentos de Deus mais altos do que os nossos pensamentos. Deus, Ele diz na sua palavra que nós não devemos ajuntar tesouros aqui na terra, porque tudo onde estiver envolvido o dinheiro, sempre haverá disputas. O poder de cada vez mais se tornar rico, a avareza, que deixará muitos de fora dos céus.
por amor ao dinheiro, que é a raiz de toda espécie de males, e caindo nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, disse o apóstolo Paulo. Por isso que Jesus se preocupou em ensinar, numa das oportunidades que ele teve, exatamente este assunto: o dever do homem, a preocupação do homem, não era de estar vinculada ao materialismo, as coisas pertencentes a este mundo, porque lá na primeira carta que o apóstolo João diz, que ele escreveu, ele falou a respeito: não devemos amar o mundo e nem o que há no mundo, porque certamente aquele que amar este mundo, o amor do Pai não está nele. Por isso que Jesus ensinou que aquele que amar a Mamon, ele vai desprezar a Deus, ou aquele que amar a Deus, ele vai desprezar Mamon. Mamon é a riqueza, é o dinheiro que está englobado em toda a raça humana, porque hoje o homem não vive mais sem o dinheiro, o homem não consegue sobreviver sem o dinheiro, porque o dinheiro se tornou um alienado ao homem. Mas acontece que a Bíblia diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Jesus, por onde ele passava, ele sempre preocupou em anunciar o reino de Deus. Foi para isso que ele desceu na terra, foi para isso que ele se fez menor do que os homens, menor do que os anjos. Foi para isso que ele deixou toda a sua glória, a sua majestade, o seu trono de glória, para se identificar com o homem e dar exemplo, porque o homem não conseguia se superar em nenhum momento da sua vida aqui nessa terra. Teve que vir o próprio Deus, porque o profeta diz que Deus estaria no meio do seu povo para ensinar, ele que guiaria o seu rebanho, os seus cordeiros, as suas ovelhas. Por isso que o homem teve o privilégio de um Deus tão grande se fez tão pequeno para ensinar. E o homem não deveria estar preocupado em ganhar dinheiro, em ajuntar fortuna aqui na terra. Mas quando você olha para a sociedade moderna, quando você vê ao mundo pós-modernidade, quando você olha a tecnologia que cresceu, que multiplicou-se nesses últimos dias, o homem cada vez mais se tornara escravo e dependente do dinheiro. O vil material, a prata, o ouro, o bronze, tudo que está envolvido ao materialismo. Só que Jesus, ele diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem. Eu vi uma notícia em que o Edir Macedo é o pastor mais rico do Brasil. A fortuna dele está estimada em mais de 2,2 bilhões de reais. Jesus aqui está ensinando que não deve o homem ajuntar tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem tudo consomem, aonde o ladrão mina e rouba. Os homens de hoje não deveriam estar preocupados em ajuntar fortuna aqui na terra, porque nem a sua roupa, nem o anel de ouro que você põe no dedo vai te acompanhar para a vida eterna, para a eternidade. Porque o apóstolo Paulo escreve na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, visto que nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada levaremos dele. Jó, no livro que ele escreve, ele diz que nu saímos do ventre da nossa mãe, e nu voltaremos para lá. O homem não trouxe nada para este mundo, ele veio nu
e nu ele vai voltar. Por isso que o Evangelho, a proposta dele, não é de fazer ninguém rico, milionário, bilionário, trilionário. A mensagem do Evangelho é o homem se arrepender, principalmente da cobiça, da avareza, porque a cobiça é um mal que está nos olhos do homem. O homem atenta para as coisas e desperta nele o interesse de ter coisas que não precisam de ter. Paulo escreveu em Romanos que nós temos que nos contentar com as coisas simples e humildes. Nós não devemos atentar em ter coisas ambiciosas, nós não devemos almejar coisas altas. Se nós tivermos o que comer, o que vestir e o que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas quem é que está contente com aquilo que Deus deu? Porque o homem está sendo atraído, engodado na sua própria concupiscência, gerando o prazer, a cobiça. Por isso que o homem precisa conhecer o Deus da Bíblia. O homem precisa conhecer o que Deus está oferecendo a ele enquanto ele está vivo, porque depois que morre, não tem como o homem ouvir Deus, não terá como o homem se arrepender de todos os seus maus caminhos. Deus, ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Você sabe o que é o homem perecer? Não é ele passar fome, não é o homem perder tudo. Isso não é o homem perecer. O homem perecer para Deus é o homem morrer sem a salvação que foi conquistada na cruz, quando ele derramou seu sangue para a propiciação ao nosso pecado. O homem deveria estar acreditando na mensagem de Jesus e não na mensagem de homens comedores de farinha, porque o que eles estão oferecendo aí não é este evangelho que os apóstolos por causa dele morreu. O evangelho que estão pregando aí é o evangelho que agrada o homem, que amacia o ego do homem, que promete para o homem aquilo que Deus não prometeu. Estão falando em nome de Deus, mas acontece que está escrito no livro do profeta Jeremias que Deus nunca os enviou. O que eles estão profetizando são pensamentos do seu coração maldoso, avarento, vaidade. O que eles estão profetizando, bens materiais. Deus vai te dar isso, Deus quer te dar aquilo, Deus vai te abençoar com isto. Deus, ele quer te abençoar com a salvação da sua alma. Deus quer te levar deste mundo para um melhor. Deus quer te tirar da avareza e te transportar para a simplicidade do Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo, ele chegou uma vez a dizer que estes homens são inimigos da cruz de Cristo, porque eles só pensam nas coisas da terra. 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 19, Paulo também diz: se esperamos Cristo só para esta vida, somos considerados os mais miseráveis de todos os homens. Por isso que nós não devemos pensar nas coisas de baixo. Lá em Colossenses capítulo 3 está escrito: quem é de cima, ele pensa nas coisas do alto, mas quem é de baixo, ele pensa nas coisas da terra. Por isso que as pessoas vivem discutindo política, futebol, esporte, lazer, cultura, materialismo, porque são de baixo. Mas todo aquele que é nascido de novo, da água e do Espírito, ele tem uma mente de Cristo, ele é renovado pela regeneração do Espírito Santo de Deus, e ele anda conforme a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita é a vontade dele. Por isso que está escrito em Romanos capítulo 8 e versículo 7: porquanto a inclinação da carne, ela é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus,
e nem na verdade o pode ser, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. É o homem ter o prazer, a abundante graça de Cristo na sua vida, fazendo dele uma nova pessoa. Por isso que quando o homem não conhece a Deus, ele vive discutindo aquilo que não tem nada a ver com Deus. Ele discute por qualquer besteira, qualquer coisa é motivo de contenda a ele. Você quer ver uma prova disso? Vai falar para um camarada que é fanático pelo time do Corinthians, São Paulo, Flamengo. Ele não aceita falar que o time dele está perdendo, que o time dele não tem os melhores jogadores, porque são coisas materiais, terrenas. Agora vai falar para o verdadeiro cristão, para ele se entrelaçar com as coisas deste mundo, a resposta dele será bem simples e curta: eu não sou deste mundo, porque o meu Senhor não é deste mundo. Por isso que eu não vivo discutindo e debatendo acerca de coisas terrenas. O cristão não está para defender partido B, partido C, D, Q. O cristão, ele está para defender o verdadeiro evangelho, e por causa deste evangelho, morrer, como morreram os nossos irmãos apóstolos do Senhor Jesus e profetas de Deus. O evangelho é poder de Deus para salvar o homem, mas também é poder para condenar o homem, porque Jesus falou que esta palavra vai julgar no último dia. A palavra que eu tenho pregado, a palavra que eu preguei, disse Jesus, vai condenar o homem no último dia, porque eu não vim aqui fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do meu Pai que me enviou. E a vontade do meu Pai que me enviou é esta: que todos creiam naquele que Ele enviou. Deus enviou Jesus, não foi a Maria. Deus enviou Jesus, não foi o Buda. Deus enviou o seu Filho Jesus para salvar o mundo, não foi Maomé. Deus enviou o seu Filho, Ele deu uma mensagem, não foi várias mensagens. Deus não deu outro evangelho, senão este evangelho, o evangelho do arrependimento, da renúncia. O homem tem que renunciar à sua própria vida para ser discípulo dele. Caso contrário, o homem não consegue ser discípulo de Jesus, sendo amante do mundo, sendo ajuntador de tesouros na terra, cuidando que esta vida seja causa de grande ganho. Jesus, um dia ele falou: aquele que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder por causa de mim e do meu evangelho, salvar-se-á. Mas por que que o Edir Macedo, com 2,2 bilhões de reais na sua conta, está preocupado com este mundo, com este reino? Porque o reino dele é aqui nesta terra. Eles fazem tudo para cada vez mais ficarem ricos, bilionários. A disputa deles não é para salvar almas, não é para converter vidas, é para cada vez mais ver se fica mais rico. E a Bíblia diz que quão difícil é um rico herdar o reino dos céus. Quão difícil é, foi Jesus que falou de um rico entrar no reino dos céus. Mas por que que nos últimos tempos as pessoas estão preocupadas em cada vez mais se tornarem ricas, sendo que Jesus falou que um rico não pode entrar no reino dos céus? Paulo escreveu que aqueles que querem se tornar rico, eles caem em laço, em tentação, em cobiças que submerge o homem na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Caindo nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, a fé que levará o homem à salvação, a fé
que o homem crê naquele que Deus enviou. Esta é a fé. Agora, esta fé que o homem diz que tem, fé em Mamon, fé na lotérica, fé no jogo do bicho, fé nas religiões, fé na política, fé nos governadores, nos presidentes, isso não é fé. A fé é o homem crer no sacrifício que foi feito na cruz. Por causa desse sacrifício, o homem teve o direito de ser salvo. Por causa do dinheiro, o homem se torna avarento. Por causa do dinheiro, o homem faz todo tipo de loucura. Eu já vi pessoas vender coisas para adquirir mais coisas. Ela não se contenta com aquilo que ela já conquistou. Se ela tem uma casa, ela quer ter 3, 4, 5 ou mais. Enquanto ela está viva e ela está com um pensamento malicioso, ambicioso, a tendência dela é cada vez mais de buscar riquezas materiais. Só que Jesus está dizendo: não ajunta tesouro aqui na terra, porque até o carro de luxo que você compra, ele vai ser enferrujado, a traça vai consumir. Até o objeto de maior valor que você tenha, ele é consumido pela traça e pela ferrugem, porque a palavra de Deus tem que se cumprir. Um dia Deus mandou o profeta Elias profetizar contra Acabe, que da mesma forma que o sangue de um homem havia sido derramado, o dele também seria derramado. Os cães lamberiam o sangue dele. Só que aquele ouro que ele possuía, a prata, não lhes aconteceu nada, porque Deus falou. Agora, se Deus falou que vai acontecer, acontece, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria eu, e não aconteceria? Falaria, e isso não sucederia? Deus, quando ele fala, ele está sobre a sua palavra zelando, porque ele é homem. Ele não é homem para que minta, aliás, ele é Deus. Aonde estiver o seu tesouro, estará também o seu coração. A Bíblia diz: sobre tudo que você tenha que guardar, guarda o seu coração, porque dele sai as saídas da vida. Este coração do homem, nele o homem consegue tirar coisas boas e coisas más. O homem consegue tirar coisas boas e coisas ruins. Só que Jesus falou que os olhos, a candeia do corpo são os olhos. Se todo o seu corpo for trevas, quão grandes trevas serão. Por isso que o homem, os olhos dele tem que servir para ele enxergar as coisas espirituais. Paulo, ele chegou a afirmar: nós não andamos por vista, nós andamos por fé. O cristão, o crente em Jesus, ele não anda por vista, ele anda por fé, porque quem dá a ele a fé é Deus, porque até a fé que Deus dá é dom, e poucos são que têm essa fé. Se o mundo soubera quem é este Deus, se o mundo conhecesse esse Jesus, que pagou a nossa dívida, que morreu na cruz. Jesus foi odiado, até hoje ele é odiado pelo ser humano, porque os homens, eles preferem mais as trevas. O homem prefere mais o pecado. A natureza do homem é pecar. O homem só pensa em pecar. Se deixar 24 horas no dia, o homem só peca, peca, peca.
Mas por isso que Jesus morreu, para redimir o pecador, para salvar o pecador, dos quais somos nós. A Bíblia fala que éramos por natureza filhos da ira, desobedientes a Cristo, a Deus. O homem, andando segundo a carne, ele não consegue obedecer a Deus, de jeito nenhum. Você pode tentar de um jeito, de outro, você pode sair de uma situação de risco, mas não consegue agradar a Deus, não consegue ser companheiro de Deus, amigo de Deus, andando no pecado, cumprindo as concupiscências da carne. Por isso que lá em Apocalipse está escrito no capítulo 21 e versículo 8: os avarentos ficarão de fora. Porque Jesus um dia ele falou a respeito de um rico insensato. Jesus falou: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, e para quem será? Assim é todo aquele que ajunta riquezas aqui nesta terra, mas não é rico para com Deus. Você pode ter carro bom, casa boa, família bem sucedida, você pode ter roupa boa, tênis bom, você pode ter uma vida sossegada, mas não é aceito a Deus, porque aquilo que você aprova, Deus reprova, aquilo que você elogia, Deus abomina, aquilo que você busca com tanta ênfase, Deus vê que você está buscando aquilo que não é sucessivo à sua vida, à sua alma, à sua salvação, porque o que Ele fez já é suficiente, o que Ele provou na cruz já é o bastante. Por isso que as pessoas procuram dar jeitinho, mas para Deus não tem jeitinho. Elas se esforçam o máximo que podem para ficar ricas, para atribuir dinheiro, para cada vez mais ficar bilionárias, milionárias. Mas a riqueza que é para o homem ter, ele não almeja, que é a fé. O homem ser rico de fé. Porque como eu li neste capítulo, Jesus ele fala o porquê que o homem não deve estar buscando as coisas de baixo, nem estar preocupado em ajuntar aqui na terra alguma riqueza, porque ele fala que se o homem ele não consegue obedecer ao mesmo tempo dois senhores. Se você se torna amigo do dinheiro, você é inimigo de Deus. Se você se torna amante do dinheiro, você odeia a Deus. Por isso que você não deve pôr o dinheiro acima de Deus, porque se você pôr o dinheiro acima de Deus, você está reconhecendo o dinheiro como seu Deus. Por isso que as pessoas estão buscando um Deus, mas não é este Deus da Bíblia, é o Deus Mamon. As pessoas fazem tudo por causa deste Deus. Eles roubam por causa deste Deus, eles matam por causa deste Deus, eles fazem de tudo por causa deste Deus. Eles até traem por causa deste Deus Mamon, o dinheiro, a riqueza. Eu li um dia uma notícia de um homem muito rico, e este homem não é aqui do Brasil. Eu não sei se ele é cristão, eu não sei se ele é crente em Deus, mas eu só sei que ele deixou, ainda vivo, ele distribuiu toda a sua fortuna em vida, a demonstração em que ele não estava preocupado com a riqueza, porque ele viu que mesmo ele possuindo fortuna, tendo bastante dinheiro para esbanjar, para fazer isso, mas acontece que as obras dele, a atitude daquele homem, mostra que ele não é um avarento. Teve um caso na Bíblia, de um homem muito rico, só que ele era ladrão, ele roubou o povo para adquirir toda aquela fortuna, Zaqueu. Só que Jesus foi à casa dele, porque
porque ele desejou ver Jesus. E Jesus falou: hoje veio a esta casa a salvação, porque este também é um descendente de Abraão, porque eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Este homem que eu estou falando, rico, só que ele falou em vida, a fortuna dele foi distribuída para ações, para isso e para aquilo. Até o relógio de pulso que ele usava não passa de 12 dólares, 2 dólares, aliás, se eu não me engano. Até as coisas que aquele homem tem em vida não são valiosas, porque ele viu que não é ter dinheiro que vai resolver a situação dele, porque depois da morte a sua fortuna não vai fazer nada por você. O que pode te fazer alguma coisa hoje é se você confessar a Jesus como o único Senhor, Deus como seu Senhor, largar de ser amante deste mundo, amante do dinheiro, amante das coisas da carne, e buscar ser amante de Deus, vida com Deus, amar a Deus acima do dinheiro. Todo homem que baseia a sua vida no Evangelho, na mensagem, na palavra de Deus, ele tem uma vida sossegada, de paz. Por mais que ele tenha tribulações na carne, por mais que ele tenha sofrimentos, lágrimas, ele sabe que a sua fé está firmada numa rocha, nada pode o abalar. Ainda que perplexo ele esteja, mas ele não está abatido. Ainda que angustiado, mas não desanimado. Ainda que ele não tenha nada, mas ele sabe que o Deus que ele serve tem tudo, é dono de tudo. Porque a alegria de um crente, eu não estou dizendo esses crentes meia tigela que tem aí afora, são evangélicos, enche a boca para falar que são evangélicos, mas não tem coragem de expressar 1% daquilo que Deus fez por eles na cruz. Inimigos da cruz de Cristo, o Deus deles é o ventre, o fim deles é a perdição, porque só pensam nas coisas de baixo, nas coisas da terra. Por isso que Jesus não veio agradar aqui ninguém. Ele não veio ser simpático com religioso e nem irreligioso. Ele veio pregar a mensagem do Pai. Quem tem ouvidos, disse Jesus, ouça. Quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito Santo de Deus fala, porque um dia Deus vai cobrar de tudo aquilo que foi pregado, ensinado, tudo aquilo que foi anunciado, desde os profetas até o último crente que esteve aqui na face da terra. Jerusalém recusou o que Jesus estava fazendo, o povo judeu desprezou o que Deus estava fazendo por eles. O povo gentil de hoje, que não quer saber de Deus, porque preferem o futebol, preferem a cachaça, preferem a maconha, preferem o sexo ilícito. O povo de hoje, que prefere as coisas do mundo, estão desprezando o que Deus fez. O convite de Jesus é para você morar no céu, é para você ir para uma vida melhor do que esta. O que Ele fez na cruz foi para salvar a sua alma da perdição eterna, a condenação do inferno. Então busque ao Senhor, porque Ele cedo vem. Jesus falou: cedo venho, o meu galardão está comigo para dar àquele que vencer. Assim como eu assentei-me no trono do meu Pai, vós também se assentará comigo no meu trono. Quem quiser e tenha sede, vem e beba de graça da água da vida. Jesus, Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Tudo que Ele ensinou está registrado. Tudo que Ele falou é comprovado com evidências verdadeiras e absolutas, que Deus não mente, que Deus é justo, que Deus é fiel, que Deus permanece sendo o mesmo. A Bíblia diz em Hebreus 13, versículo 8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Ele não mudou. Aquele Deus que matou no passado é o mesmo Deus que mata no presente, e é o mesmo Deus que vai julgar na vida vindoura, em que haverá o acerto de contas. Então busque a salvação. Larga de ser amante do dinheiro. Busca o amor em Deus e cumprir a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Então Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu vim pregar a mensagem de Jesus. Quem crê nessa mensagem será salvo. Bem, irmãos, Deus abençoe a todos.